Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. É um programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Esse programa vai ao ar pelo canal 3 da NET e pelas redes sociais da TV Grande ABC e do jornal ABC Repórter. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante também. Nós vamos falar sobre o abuso do poder religioso no processo eleitoral. Nós vivemos num país que é laico. Consta na Constituição, né, no artigo 5º, inciso 6º, enfim, nós temos toda uma estrutura dentro da nossa Constituição que nos dá a convicção de que o Brasil é laico. Entretanto, na época eleitoral, algumas cautelas devem ser tomadas para que o processo eleitoral transcorra de uma maneira equilibrada, e para isso temos que olhar também o poder religioso, da maneira como ele pode afetar o processo eleitoral e alterar esse equilíbrio nas eleições. Para a gente discutir esse assunto tão importante, nós temos a honra de ter aqui conosco o Dr. Hamilton Augusto Cufa, que é um advogado especializado em Direito Eleitoral e Direito Administrativo, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, e em Direito Público pela Escola de Direito da Associação do Ministério Público também no Rio de Janeiro. É membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e é professor coordenador dos ciclos de palestras de eleições do Instituto do Legislativo Paulista, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Doutor Hamilton, um prazer recebê-lo. Muito boa noite. Prazer é meu, Evaldo. Muito boa noite, parabéns pelo programa. Eu fiz uma introdução muito rápida, porque o seu currículo é tão longo que senão tomaria aqui um bom espaço do nosso programa. Mas nós temos essa questão do Estado laico, não é? Que em tese significa que o Estado não interfere nas religiões e as religiões não interferem no Estado. Como isso acontece, doutor? Como é que a gente pode conjugar esse conceito de Estado laico com o controle do poder religioso no processo eleitoral? Como é que a gente pode fazer isso? A gente sabe, né? Isso é uma verdade absoluta, está na Constituição. O Estado não intervém nem na religião e a religião não intervém no Estado. A gente tem a questão da liberdade religiosa como uma garantia constitucional. O problema no processo eleitoral não é nem uma questão de intervenção. Eu percebo que as religiões elas querem participar de alguma forma do processo eleitoral para que tenha representatividade, seja no Congresso, seja nas assembleias. Isso eu acho legítimo. Eu confesso que eu acho legítimo porque todos os setores deveriam estar representados. Afinal de contas, são os representantes do povo. E deveria lá ter um representante de cada setor. E religião é um setor? Religião seria um setor porque ela tem as pautas próprias dela. O problema está no uso da fé para alcançar esse intento. O desvirtuamento da fé. É isso que a legislação visa combater de alguma forma, dentro da questão do abuso. Mas o abuso religioso, né, o poder religioso, o abuso do poder religioso, ele está proibido expressamente na legislação eleitoral, doutor? Não. Na legislação eleitoral, a gente não tem uma previsão expressa de vedação ou punição por um desvirtuamento, por um abuso do poder religioso. Isso é uma denominação que foi trazida para discussão, a jurisprudência da Justiça Eleitoral já utiliza ela. Tivemos algumas condenações por essa prática em alguns TREs. Um deles foi o de Minas Gerais, já tivemos uma decisão no Rio de Janeiro, recentemente tivemos uma decisão no TRE de São Paulo.
Mas o Tribunal Superior Eleitoral, embora ele considere que há caracterização do ato abusivo dentro do templo religioso ou em detrimento dessa religião, ele acaba condenando por outra coisa. Por que isso? Porque não está na lei. Ele entende que não há previsão legal. Então ele desvia esse ato que seria claramente abuso do poder religioso para uma condenação por abuso do poder econômico ou por abuso no uso indevido dos meios de comunicação, a depender de como se deu. Então ele pega aquela característica do abuso e ele avalia se esse abuso ele tem mais vínculo com o uso do dinheiro público ou uso indevido do poder econômico em prol de determinada candidatura, para caracterizar como abuso do poder econômico, ou se aquilo foi utilizado como... Vou dar o exemplo da última condenação que foi julgada no TSE esses dias, que é relacionado a um bispo de uma igreja famosa que utilizou da TV, utilizou de telões, e aquilo ali foi difundido pelos meios de comunicação, e aí ele acabou sendo condenado ali no TRE de Minas, especificamente pelo abuso do poder nos meios de comunicação. O TSE ele acabou ampliando um pouco para levar para o abuso do poder econômico também. Mas então ele vai por esse viés, ele caracteriza dessa forma. Entendo. Até numa obra sua que eu tive o prazer de ler, estudar e aprender muito, o senhor menciona que os abusos nessa questão eleitoral se classificam basicamente, né, em abuso do poder econômico, no abuso do poder político e no abuso do poder carismático, onde o senhor coloca o poder religioso como uma das suas expressões. Fica fácil de todos nós entendermos que o poder econômico provém do dinheiro, está ali, é fácil, um candidato com recursos se utilizando de recursos muito acima dos demais, fora daqueles limites que a legislação coloca, ele tem uma vantagem. Então, o equilíbrio entre os candidatos que estão postulando a determinado cargo, esse equilíbrio desaparece. No político, também, quer dizer, quando há o abuso do poder político, o candidato que detém o poder político e exerce esse poder político, ele aparece em determinados momentos, em determinadas situações, levando a população a vê-lo de uma maneira diferenciada dos demais. Mas no poder carismático, no poder religioso, não é a própria pessoa que vai ao templo, que vai à igreja, que vai ao terreiro, e lá ela busca aquele local religioso. Onde estaria o abuso? Porque nas outras duas situações é o contrário, é o abusador do poder econômico ou do poder político e que vai agredir, que vai em busca desse voto. No religioso não seria ao contrário essa via? Não especificamente, porque eu vejo dessa forma. Se a gente fizer essa diferenciação pelo abuso do poder econômico, muitas das vezes o necessitado às vezes vai em busca daquele dinheiro. Certo. Se você for avaliar na questão do abuso do poder político, muitas vezes o cidadão vai em busca de um amparo do Estado. Procurar e ali o favor. O abuso é realizado. Uhum. E na questão religiosa, a pessoa ela vai em busca da fé, de trabalhar em prol da fé, em busca do Deus que ela acredita, ela vai em busca de conforto, ela vai em busca de algo que faça bem a ela naquele local. E não precisa ser numa igreja, pode ser numa praça, pode ser onde tenha uma reunião de pessoas para difundir aquela fé, aquela crença. E o abuso está quando essa fé naquele ser maior que ela acredita é utilizada para que ela seja forçada a determinado ato eleitoreiro, para que seja eleito determinada pessoa que ela nem sequer conhecia, não acredita, mas por que ela vai fazer isso? Porque ela acredita no Deus dela, e aquele Deus dela enviou essa pessoa, e foi assim que foi vendido isso para ela, em outras palavras.
usando um termo bem popular. Sim. Então, o abuso do poder religioso está havendo um equívoco por parte tanto do judiciário quanto de algumas pessoas que trabalham no meio. Porque não dá para dizer que todo ato realizado por determinada pessoa ligada a uma igreja, por exemplo, é um abuso do poder religioso. Isso é exagerado. E porque o que eu entendo? Isso a Justiça já falou também, o Procurador-Geral Regional Eleitoral de São Paulo entende da mesma forma. Propaganda eleitoral no templo, em qualquer templo, ele é vedado pela legislação eleitoral, porque ele é um bem de uso comum. Então não pode. Não é nem porque é a igreja ou porque... Não pode no cinema, não pode no shopping, não pode na rodoviária, não pode na igreja. Isso é básico. E se quando for realizado dessa forma, vai configurar propaganda irregular. Se for algo mais grave, vai acabar desdobrando por um abuso, que aí a gente denominaria de abuso do poder religioso. Quando esse ato é realizado fora do templo, esse é o entendimento que o procurador expôs numa palestra, que eu concordo de certa forma com ele. Se não tiver dinheiro público, o líder religioso ele pode, como pessoa, defender o ponto de vista dele. Ele pode reunir inúmeras pessoas para dizer: eu tenho um candidato aqui que eu acredito e gostaria de apresentar a vocês. Como qualquer político faz. Um político mais antigo, ele apresenta um mais novo, um deputado apresenta, às vezes, um candidato a prefeito, um senador, vice-versa. E um líder religioso ele pode chegar numa comunidade, na casa de uma pessoa e falar: olha, eu gostaria de pedir um voto para essa pessoa, que essa pessoa trabalha a obra, a gente acredita nele, nosso projeto, defende nosso projeto e tudo mais. O problema é quando ele chega com um determinado... Aí ali não tendo dinheiro público, isso que tem que ser ressaltado. Esse é o ponto de vista do procurador. Quando não tiver dinheiro público envolvido fora do templo, não há problema. Eu vou além. Não só questão de dinheiro, mas se você chega em qualquer lugar e você leva aquela pessoa como sendo um representante daquele trabalho que você desenvolve, daquela coisa que você acredita, daquela fé, daquela obra, e você impõe naquelas pessoas a obrigação de votar naquela pessoa porque aquela pessoa ela foi um enviado de Deus, por exemplo. Ou porque aquela pessoa, se você não fizer isso, você vai ser castigado. E muitas das vezes as pessoas mais humildes são as pessoas que mais acreditam nesse tipo de discurso. Porque são pessoas que elas já estão tão desamparadas que elas vão acreditar naquela autoridade religiosa. E é aí que está o desvirtuamento, é aí que parte o abuso. Mas nas campanhas não é comum os candidatos se utilizarem também da credulidade não religiosa, mas da credulidade das pessoas, no sentido de que farão obras que mudarão as suas vidas, que levarão a saúde, o emprego. Isso também não mexe com a fé, sem ser a fé religiosa, doutor? Concordo com o que você está falando. Inclusive, eu sou uma das pessoas que posso falar a respeito disso, porque isso, para mim, é estelionato eleitoral. E já falei isso algumas vezes, as pessoas não levam isso para estudar, na doutrina, para discutir, e a justiça ela acaba deixando passar. Esse é um ponto de vista que eu defendo, que eu entendo que toda vez que um candidato apresentar uma proposta, ele fizer o plano de governo, e ele vier num comício, num evento que seja, apresentando propostas falsas ou inimagináveis, que ele sequer ele vai conseguir cumprir, ele está ludibriando as pessoas. Isso também deveria ser punido pela legislação eleitoral. Pelo jeito, o Poder Judiciário não tomou nenhuma atitude. Agora, doutor, parece que nós dependemos um pouco da interpretação dos tribunais para coibir esse abuso do poder religioso. Então, eu perguntaria ao senhor se o Poder Judiciário tem dado essa resposta suficiente, mas eu peço ao senhor que responda depois dos nossos intervalos. Nós vamos fazer um intervalinho rápido. Fique aí, daqui a 2 minutinhos nós voltamos. Até mais. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco. Um programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. No final do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta para o doutor Hamilton
Se nós dependemos, né, da interpretação dos tribunais sobre a questão do abuso do poder religioso, a pergunta que eu fiz é: como é que nós estamos recebendo essa resposta do Poder Judiciário eleitoral? Doutor, o Poder Judiciário está dando uma resposta eficiente a essa questão do abuso do poder religioso nas questões eleitorais? Na verdade, o que está havendo é muita insegurança jurídica. Alguns tribunais eles não sabem como lidar com o fato em si, não sabem como classificar determinada conduta, se isso é, se isso não é. E aí eu vou te dar um exemplo. E as próprias pessoas ligadas à igreja, que são políticos, por exemplo, já tive consulta relacionada a isso no meu escritório, eles têm dúvida do que eles podem fazer. Tamanha insegurança. Então você vê que não é má fé. Não tem má fé de um lado ou de outro lado. É porque a legislação ela acaba deixando essa brecha. E a legislação eleitoral ela é muito vaga em alguns pontos. E só para você ter ideia, dia desses o TRE de São Paulo condenou um vereador porque ele distribuía panfleto na porta da igreja. Ele participou do culto, saiu do culto. E no culto ele não falou nada? Não falou nada, ele assistiu o culto, sentado, saiu do culto. E na saída do culto, ele, do lado de fora, ele distribuiu os panfletinhos dele. E aquilo foi caracterizado como abuso de poder religioso, porque teria vinculação com aquela religião. É um pouco exagerado porque na calçada qualquer um pode distribuir panfleto. Então, se outro candidato de qualquer ideologia chegasse ali do lado dele e distribuísse o panfleto, seria a mesma coisa. O fato daquelas pessoas conhecerem ele, porque ele é membro daquela igreja, não muda nada, porque você tem que ter um nexo de causalidade. Sim. E às vezes a justiça eleitoral ela trabalha distante das outras áreas do direito. Ela faz uma vinculação totalmente diferenciada. Então, assim, esquece que tem a questão do nexo, causa e efeito, tem que ter aquela condição sine qua non, aquela coisa toda que a gente vê em outros campos do direito. E tem situações que como eu falei no bloco passado, que há entendimento de que dentro da igreja já caracteriza o abuso. Sim. E aí tem que ter tem que fazer uma diferenciação em torno disso. Por óbvio que propaganda eleitoral dentro da igreja não pode, mas o fato, por exemplo, de um determinado candidato, membro de uma igreja, entrar na igreja, sentar na igreja, assistir seja o culto, seja a missa, seja o que for, de determinadas religiões diferentes, aquilo ali não é abuso de poder religioso. O fato, por exemplo, de uma determinada autoridade religiosa apontar lá para a plateia, para o público, e dizer que fulano, digamos que ele seja uma autoridade já tenha mandato, fulano está aqui presente, isso não caracteriza abuso de poder religioso. O abuso de poder religioso está no desvirtuamento da fé. O uso da ignorância das pessoas através da fé para alcançar um intento eleitoral. É basicamente essa frase. E isso se caracteriza como? Quando você pega aquela pessoa, faz com que ela suba no altar, só porque ela falou alguma coisa, porque ela deu uma palavrinha, não, também não vejo dessa forma. Mas quando aponta como ela sendo um enviado de Deus, aquele que vai salvar o mundo, aquele que é o representante daquela religião, aquela pessoa em quem eles têm que votar, porque senão serão castigados, aí sim, aí você está desvirtuando a fé. Do contrário, a presença em si não há nenhum problema, desde que ele não esteja ali dentro, por exemplo, panfletando dentro do templo. Sim. Já na calçada você não teria nenhum problema. Mas aí essa diferenciação que tem ali uma linha muito, muito, muito tênue que nem todos conseguem distinguir o que seria do que não seria. E aí fica essa coisa. E até aqueles que são religiosos, que têm mandato, por exemplo, que são candidatos, eles ficam na dúvida. Pô, eu posso ir à missa? Eu posso ir ao culto? Sim. Se eu for ao culto, o que eu faço? O que eu faço?
eu posso cumprimentar as pessoas. Então você vê, tamanha a insegurança da legislação. E também uma questão, neste ano nós teremos eleições para deputado estadual, senadores, deputados federais, governadores e presidente da República. Isso. E algumas questões serão decididas, né, diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, Brasília. E outras serão nos TREs de cada um dos estados. Mas muitas das religiões têm uma abrangência nacional e têm seus líderes nacionais, têm seus programas, têm suas TVs, alguns nem só programas, mas a TV em si pertence a uma outra religião. Como fica isso, doutor? Quando um TRE pode tomar uma decisão, uma interpretação sobre essa questão do abuso do poder religioso, outro TRE, outro entendimento sobre uma mesma religião, muitas vezes sobre uma mesma causa, e com decisões diferentes. Como é que isso fica na cabeça dos partidos? Como é que isso fica na cabeça do eleitor? Os TREs, eles são independentes, né? Os magistrados, os desembargadores dos tribunais, eles são independentes, assim como os ministros do TSE. Tanto que é um colegiado, muitas vezes dentro daquele mesmo colegiado eles não se entendem, mas na questão, essa questão do fato de ser uma eleição geral e aí ter, por estados, os deputados, os senadores, ali é trabalhado com base na competência. Igual a gente tem no cível. Uhum. Então, o deputado daquele estado praticou um ato que saiu na emissora de nível nacional, ele vai ser julgado por aquele tribunal daquele estado. Não teremos duas decisões sobre o mesmo fato em si, mas a gente vai ter, sobre a questão fatos similares, a gente pode ter várias decisões divergentes pelo Brasil afora, que vai acabar sendo decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai dar a palavra final. É dele a palavra final. E eu posso adiantar que, com a última composição do tribunal, o entendimento era que o abuso do poder religioso ele não existe, porque não há previsão na legislação. No entanto, condutas praticadas nessa forma que eu citei antes, dentro de templos ou utilizando a estrutura de determinada igreja, estrutura financeira, ela vai ser caracterizada como outra espécie de abuso que a gente tem na legislação eleitoral, que seria o abuso do poder econômico ou o abuso no uso dos meios de comunicação social, que quando a gente usa da TV, essas religiões que têm emissoras de TV, quando se utilizar daquele horário, e aí seria caracterizado dessa forma. E outras questões que a gente pode ter nesse uso da TV também é o próprio desvirtuamento do horário eleitoral gratuito, por exemplo. Isso é uma possibilidade. Aí vai cair na questão da propaganda irregular, que pode acabar também respingando no eventual abuso no uso do meio de comunicação. Por meio indireto. Indireto seria. E aí vai depender, como você falou no começo da pergunta, da interpretação. Vai ter tribunal que vai interpretar que aquilo ali é mera propaganda irregular, uma multa, ponto final, porque realmente foi aquilo, ou não foi, não sei. Vai ter tribunal que vai dizer, não, a gravidade em si aqui caracterizou um determinado abuso. E aí fica a cargo de interpretação. A defesa do Estado laico não é muito fácil, né? Não é muito simples. Porque a cada instante, inclusive alguns candidatos até defendem aí que a questão religiosa tome um vulto maior, falando sobre as tradições culturais, religiosas brasileiras. Até conversávamos antes do programa começar, né, sobre a questão temos um Estado laico, mas muitos gostariam que o Estado brasileiro fosse confessional, quer dizer, fosse atribuído a uma religião oficial, mesmo que não fosse um Estado teocrático, mas isso soa um pouco estranho. Eu acho que, né, nós temos uma tradição de Estado laico desde o final do século XIX, e eu acho que essa é uma defesa do próprio Estado, né? Não do Estado laico, do Estado brasileiro, não é? Que tem essa tradição. Eu acho que é muito importante a gente manter, inclusive nessa época eleitoral, onde até alguns candidatos parecem, né, se apresentar como enviados de Deus, né, levando a um problema
para a população, né, para o eleitor poder ter o seu voto. Agora, doutor, nós estamos, lamentavelmente, chegando ao final do nosso programa muito curto, infelizmente. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua opinião, sua reflexão sobre essas eleições, sobre como está a postura dos candidatos. Até mencionamos, nós temos hoje mais de 500, são 521 candidatos com nomes ligados a religiões, né? Bispos, pastores, padre, ele diz, padre fulano, bispo tal. Qual é a visão do senhor como especialista nessa área destas eleições? Como está o abuso? Estão acontecendo abusos do poder religioso ou está mais sereno? Enfim, qual é a visão do senhor sobre essas eleições de 2018? Olha, eu posso confessar que eu tenho a impressão que a eleição ainda não começou. É porque inúmeras são as restrições à campanha, à propaganda eleitoral, que a impressão, a gente sai na rua e parece que não tem eleição. Eu não tenho visto muito abuso, seja poder religioso, seja poder econômico, seja poder político. Eu estou vendo tudo muito tranquilo, tenho visto muita tranquilidade. Eu acho que um pouco disso tem a ver com essas restrições que eu falei e com a falta de dinheiro nas campanhas. Eu acho que é preciso voltar a rediscutir a reforma política, porque tudo isso passa por dentro da reforma política. Passa pelo tipo de sistema que nós vamos ter, que nós temos hoje o sistema proporcional e majoritário. Nós temos que reavaliar essa questão, se talvez um distrital misto, distrital puro, para que você diminua os custos, mas não engessa as campanhas. Perfeito. E tudo isso interfere diretamente, seja no abuso do poder religioso, seja no abuso dos meios de comunicação, no abuso do poder político. Mas eu acho que basicamente a gente tem que voltar a rediscutir a reforma e diminuir esse engessamento, encurtamento das propagandas, esse engessamento, porque você afeta diretamente a igualdade de chance. O candidato pouco conhecido, ele continuará pouco conhecido, o candidato que já é conhecido, ele vai cada vez ser mais conhecido. Perfeito. Basicamente passa por aí. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigado pelas suas explicações. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Só tenho a agradecer aí a sua aula aqui para nós. Muito obrigado, doutor Hamilton Augusto Cufa, por esses esclarecimentos. E o nosso programa, Direito em Foco, volta na próxima semana com o patrocínio do Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Até a próxima semana. Muito obrigado. Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero convidar você a conhecer o